Analisar a intenção é sempre difícil, realmente. Mas assim, o movimento do Alckmin é bizarro. Né? Ele tem que estar acreditando muito na chance real de vitória do Lula para querer abraçar um projeto de poder e ter algum esquema ali, alguma coisa assim. Porque, analisando com base na trajetória, seria a princípio incompreensível. Mas vamos lá, né? O Alckmin era tido como o mais conservador dos tucanos. Opus Dei, questão dos valores e tudo mais. Mas é tucano. PSDB é um partido social-democrata que faz uma estratégia de tesoura com o PT há décadas. O Lula já andou se manifestando que preferia estar disputando com tucanos. É óbvio, tudo em casa, tudo em família. Primos, né? Então, de alguma maneira, isso revela também aquilo que muita gente sempre soube da direita. Que PSDB nunca foi de direita e que sempre foi um PT com perfume francês, né? Com terno Armani, que o Lula também aprendeu a usar. Então, assim, não há tanta diferença assim, né? Então, o primeiro ponto seria isso. O segundo ponto é assim, realmente o Alckmin não paira sobre ele muitas denúncias ou suspeitas de crime. Tem uma história da merenda lá, né? E tem essa denúncia também de um empresário na delação de 3 milhões de reais para Caixa, 2 e tudo mais. Mas eu mesmo já escutei de empresário que ajudou ele quando ele estava sem cargo público, né? Porque ele não estava mais exercendo a profissão de médico e ele estava sem dinheiro. Então, assim, a princípio, o Alckmin era tido como alguém honesto, né? Na política. Ou pelo menos sem muitos escândalos de corrupção, o que para quem passou por vários cargos e executivos e foi governador de São Paulo, obviamente é alguma coisa. Então, isso torna ainda mais estranho, né? E a gente fica mais perplexo por ele constatar que Lula é quem é, o ladrão que quer voltar à cena do crime, e de repente ele vai lá e mergulha nesse abismo, né? Quer afundar junto. Existe aí uma questão política, ele ficou sem espaço no PSDB, ele foi traído pelo Dória, que traiu todo mundo, e ele era padrinho político do Dória, levou punhalada nas costas, facada, e se viu ali sem futuro no PSDB. Então, ele estava querendo cavucar algum futuro político para ele, né? Mas, meu Deus do céu, né? Não tinha nada diferente. Então, eu cheguei a provocar, Paulo, numa enquete brincalhona no Twitter, quem tinha dado um tiro maior de bazuca no pé nessa tal biografia, o Alckmin ou o Moro. Porque vamos lembrar também que o Moro saiu do ministério da forma que saiu, falando que estava preocupado com a biografia dele, que não se vendia, expondo conversas privadas com a afilhada de casamento, deputada Carla Zambelli, né? Dando entrevista logo depois para os principais veículos de comunicação adversários do governo. E o cara se une a Kim Kataguiri, Arthur Duval, Mamãe Falei, e começa a agir de uma maneira calculista, oportunista, demagógica ao extremo. Parece um PSOL. Né? Então, eu fico com essa dúvida, né? Sincera. O Alckmin pega a sua biografia, que não é das piores. Um pouco escândalo de corrupção, poucas denúncias não comprovadas, uma gestão sóbria, tido como alguém discreto e correto na política, com uma visão social-democrata, que é do jogo, é legítima na democracia, e como executivo ali, como gestor, alguém prático, pragmático e com resultados ok, né, razoáveis. Então, beleza. Aí o cara pega isso e vai lá se casar com o ladrão que quer voltar à cena do crime para roubar mais. Segundo ele mesmo. E aí, Paulo, só um detalhe que, assim, isso para não esquecer, porque isso é importante. Quando eu coloquei esse vídeo dele, a notícia da filiação dele ali, né, falando em esperança, e resgatei logo ao lado a fala, né, do ladrão que quer voltar à cena do crime, muita gente veio, e não é petista não, porque esses petistas nem me seguem e não ficam comentando muito no meu Twitter, não. É a turma do MBL, é a turma dos isentões, dos tucaninhos que se dizem liberais e tudo. Esses são os que mais me atacam, né? Vieram no meu tweet dizer o seguinte, como se você nunca tivesse mudado de ideia. Ele não pode mudar de ideia? E aí pegaram falas minhas em relação ao Moro,
onde eu dizia que o Moro saindo do governo talvez tivesse acabado o governo. Aí eu falei assim, olha só, não consegui entender a diferença, é uma coisa bizarra. O Moro decepcionou milhões de brasileiros, o Moro mudou muito de postura. O Moro, eu mudei em relação ao Moro porque o Moro se revelou alguém muito diferente. Nós não conhecíamos muito o Moro político, ele saiu do governo de alguém que deu bastante autonomia para ele pode achar que não teve carta branca total, porque ninguém tem mesmo. Ele pode ter ficado incomodado com mudanças na Polícia Federal, ok, mas alguém que deu autonomia para ele, foi chefe dele, trouxe ele para o governo, e ele demoniza mais esse cara do que o Lula, que é o bandido que ele mandou prender. Ele demoniza mais o Bolsonaro, por cálculo político. Quer dizer, o Moro se revelou alguém muito diferente. Eu mudei em relação ao Moro por isso. Um Moro que eu não conhecia se revelou. Agora, eu pergunto, o Lula mudou? Alguma coisa aconteceu, tirando a descondenação dele por companheiros supremos, por tecnicidades, como, por exemplo, o foro de Curitiba não ser adequado? Alguma coisa mudou no Lula? O Lula virou alguém honesto? Ele deixou de ter cometido os crimes que o Alckmin denunciou? Então, olha a comparação esdrúxula. Todo mundo tem direito de mudar. Não estamos falando de mudança aqui, em sentido de que alguma coisa aconteceu que a pessoa reavaliou seu posicionamento. Não, é mudança política, por puro oportunismo. É igual a turminha do MBL, é igual a esses oportunistas todos. Então, meu Deus, é um negócio tão escancarado que cansa. Tem que explicar a diferença, né, de pessoas que se decepcionam com alguma conduta, com alguma postura, e todo mundo pode mudar de opinião, pode mudar até de opinião em termos de visão política, algumas pautas. Eu já fui defensor de aborto, hoje eu condeno. Eu já fui a favor de legalizar tudo que é droga e hoje eu tenho muito receio e ressalva com isso. Eu já fui um libertário, hoje eu sou um liberal com viés conservador. Ok, tem uma explicação, tem uma coerência, tem uma lógica para minhas mudanças, tem um livro autobiográfico, Confissões de um Ex-Libertário, onde eu escrevo para explicar isso. É muito diferente do Reinaldo Azevedo, que escreveu O País dos Petralhas e hoje casou com os Petralhas. Tá junto com os bandidos que ele denunciava. É muito diferente. Então, assim, nós não estamos falando de mudança, de posicionamento político, de postura ou de visão de mundo. Nós estamos falando de revelação. Revelação. Tem muita gente que está se revelando aquilo que sempre foi e que escondia muito bem do público em geral.